Olá, sejam bem-vindos à aula do verbo to be na negativa. Deixa eu me colocar aqui. Vamos começar, vamos falar como é que faz o verbo to be na negativa. Na negativa nós vamos incluir uma palavra. Essa é a palavra not. Vamos lá. He is. Ele é ou ele está. Na negativa a gente vai colocar a palavra not. Fica he is not. Não precisa mudar a sequência como nas perguntas, basta colocar a palavra not. She is fica she is not. Para o it, mesma mecânica. It is not. They are not. Eles não são ou eles não estão. Agora aqui cabe um parênteses, cabe uma pequena observação que ocorre muito. Quando você coloca a palavra not, ela sempre pode ser substituída por N''T. Deixa eu colocar aqui. A palavra not é igual a N''T. Só que tem uma situação. Para que você use o N''T, é necessário juntar esse N''T, esse pedacinho, a uma palavra. Qual palavra? A palavra que vem anterior a ela. Então vamos lá. Not. Aqui eu vejo que he is not tem a palavra not. Eu posso juntar com a palavra anterior. A palavra anterior é is. Então he is not. Eu também posso falar he isn't. Isso que nós estamos fazendo chama-se contração. O que é uma contração? É quando você elimina uma letra ou uma sílaba e coloca este símbolo que se chama apóstrofo. Nós vamos colocar o N''T, que significa not. Eu posso fazer isso com todos os is, fica isn't. Na hora de falar o S fica com um pouco o som de Z, he isn't. Aqui em vez de falar she is not, eu poderia falar she isn't. She isn't daria na mesma. E o it is not, eu poderia falar it isn't. Agora, quem está atrás do not, no caso do they, não é a palavra is, é a palavra are. Então, como que vai ficar? Vai ficar they aren't. Lembre-se que se colocar N''T, é necessário juntar com a palavra anterior ao not. Isso só não vai ocorrer com a palavra am. Por quê? Porque se nós juntarmos a letra M com N''T, fica um som muito estranho. Então vamos lá. I am not. Se eu fizer essa junção, ficaria o M seguido do N. É um caso que não é permitido. Qual é a solução encontrada? A gente contrai este M com a palavra anterior, que é o I. Então deixa eu colocar já o I. Agora eu coloco o apóstrofo. Se eu coloquei o apóstrofo, eu vou ter que eliminar a primeira letra. I'm not. Perfeito. I'm not ou I am not. Completo. Toda pessoa que está estudando inglês, no início, ele prefere essa primeira forma. Basta colocar a palavra not. They are not, it is not, she is not, he is not. É mais simples. Só que na prática, a que você mais vai ouvir é a forma contraída. Dificilmente alguém vai falar para você I am not. Geralmente ele vai falar I'm not. Por quê? Porque é mais curto. Toda língua segue uma lei que se chama lei do mínimo esforço. Para que falar mais se eu posso falar menos? Vamos dar um exemplo até na própria língua portuguesa. Existe a palavra você. O você vem de vossa mercê. O vossa mercê deu vós-me-cê. O vós-me-cê deu você, que atualmente deu cê. Você foi? Você viu? Você gostou? Acho difícil, ficar menor ainda. Chegamos num ponto em que está a lei do mínimo esforço está na sua plenitude. Vamos para o we are. Fica we are not. Eu acrescento a palavra not. A pronúncia correta é com som de A, not. Eu não gosto muito dessa pronúncia, apesar de ser a correta. Eu prefiro falar com o som do O fechado, do O aberto, perdão, not mesmo. We are not. Nunca nenhum americano reclama comigo. Então eu posso falar we aren't.
Juntei o N apóstrofo T, que significa not, e ele se junta com a palavra anterior. A exceção é a palavra am. I am not fica I'm not. Essa é a única contração possível? Não, mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos nos concentrar nessa contração. Para o you. You a gente sabe que fica you are. Você é ou você está. Vamos colocar na negativa. You are not. Só que eu também posso falar you aren't. Sem grandes problemas. O plural do você também é o vocês. Eu lembro que em vermelho é a forma singular, o azul é a forma plural. Então agora vamos falar vocês. You are not. Vocês não são ou vocês não estão. Colocando na forma contraída, you aren't. Vocês não são ou vocês não estão. Ok? Vamos para a parte de exercícios. Quando eu tenho o primeiro exercício que diz make the negative with be. Faça a negativa com o verbo to be. Eu recordo a vocês que o verbo to be para nós, por enquanto, é am, é is ou é are. Como nós estamos trabalhando com negativas, para nós vai ser apóstrofo am. Not. Não é só porque é negativa que eu posso fazer essa contração, tá? Eu posso fazer a contração na afirmativa também. Isn't. E para nós vai ser aren't. Serão essas as formas que nós vamos trabalhar. Estabelecido isso, vamos à luta. O número 2 diz assim, she French. Ela francesa. Nós vamos falar que ela não é francesa. Para she fica is, como é negativa, eu falo isn't, com som de Z. She isn't French. Ela não é francesa. Para o you, nós temos o you fica are. Vamos colocar na negativa, you aren't. You aren't an accountant. Poderia colocar are not sem problema nenhum. A questão é, a gente já costuma habituar o estudante a colocar a forma contraída, porque é a forma que de fato ele vai encontrar na hora de falar. Muitos alunos perguntam a seguinte questão: tá, existe alguma diferença entre eu falar, deixa eu colocar aqui no fim, existe alguma diferença entre falar are not ou falar aren't? Vamos lá, fugindo de mim, aren't. Existe alguma diferença entre essas duas formas? Sim e não. Como assim? O sentido é igual. A diferença é quando você usa. Se você estiver numa situação formal, ou seja, numa situação séria, é interessante você usar a forma are not. Se você está numa situação em que não tem um grau de formalidade alto, uma situação com amigos, você está numa lanchonete com os amigos, aren't seria a forma mais utilizada. Então me dá um exemplo de uma situação séria. Uma entrevista de emprego, por exemplo, seria interessante você utilizar are not. Se você está num tribunal nos Estados Unidos, are not. Ou até numa situação de advogado. Enfim, uma situação séria. Vamos para a próxima. O John. O John, my uncle. Meu tio. Nós vamos falar que o John não é meu tio. Isn't. Porque para John é a mesma coisa que he. E para he fica is. Com a contração isn't. O John não é meu tio. Para o they eu sei que fica are. Como é negativa, eu vou colocar aren't. Nem preciso ver o que vem na frente, mas vamos lá. Eles não são de Berlim. A número 6, we. Para we fica is ou fica are? Fica are. Como você sabe, eu memorizei. Na negativa, aren't. We aren't late. Late é a palavra atrasado. Nós não estamos atrasados. Para o he, she ou it, eu sei que fica is. Na negativa, isn't. It isn't warm outside. Todo W tem som de U. Isso daqui se fala warm. E o que é a palavra warm? É a palavra quente. Muitos comentam, mas a palavra quente, eu já vi alguma vez na minha vida que é a palavra hot. Concordo. Existe uma escala no termos de temperatura, de calor. Existe o hot. Depois do hot vem o warm, que é um pouco menos. Depois vem o cool, que é um pouco menos.
E depois vem o cold, que já é frio. Essa é a escadinha. Hot, quente, warm. Em muitos dicionários aparece morno. Cool, fresco, ao pé da letra. E cold, frio. Vamos para o número 8. I. Agora temos o I. Eu não posso contrair com o N apóstrofo T. Mas eu posso contrair o I am, que fica I'm. Agora eu coloco a palavra not. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Todo H tem som de R. Hungry. Vamos para o número 9. Nós temos Ian and Jill, duas pessoas. Não sei se é homem ou se é mulher, não preciso saber, já que o que vale para o he vale para o she e para o it. Duas pessoas são they. Para they fica are. Na negativa, aren't. Ian and Jill aren't on the bus. Eles não estão no ônibus. A número 10, finalmente, my teacher. Meu professor ou minha professora. Não importa se é um homem ou se é uma mulher, se é he ou se é she, porque para os dois fica is. Na negativa, isn't. My teacher isn't Spanish. Meu professor ou minha professora, não tenho dados suficientes nessa frase para saber se é homem ou se é mulher, mas eu sei que não é espanhol. Agradeço pela aula, até uma próxima.